Primeiramente, prazer a todos. Você passa os... Ah, tá, perfeito. Primeiramente, prazer a todos. Muito obrigado pela possibilidade de apresentar meu trabalho aqui no Congresso. Fico muito feliz pelo convite da Ana. E, sinceramente, eu achava que eu estava começando a aprender a palestrar e incentivar o próximo, mas depois de ver a Ana, eu sei que ainda tenho muito a aprender. Linda apresentação e linda eloquência para motivar o público. E espero vocês lá. Se vocês tiverem possibilidade, vai ser um momento especial. Bom, acredito que alguns ontem viram a minha apresentação aqui. Vou tentar ser breve para não repetir. Mas eu fui uma criança bem doente, então isso acabou me motivando a buscar soluções para os meus problemas de saúde. Eu, felizmente, aos 22 anos, encontrei o veganismo, ou seja, uma dieta baseada em vegetais, e depois o crudivorismo, ou seja, a prática de alimentos crus. Isso não só curou todos os meus problemas de saúde, mas me deu uma qualidade de vida, uma saúde, uma longevidade, são benefícios inimagináveis. E tem 13 anos que eu não tenho uma dor de garganta, uma febre, uma tosse, um espirro. Minha capacidade neurológica é incrivelmente maior do que era antes. Minha capacidade física é incrivelmente maior. Ontem, por exemplo, foi mais de 1 hora de andada, 1 hora de calistenia. Já acordei hoje, eu tinha treinado ontem de noite, já acordei hoje de manhã já treinando de novo. Vim para cá mais andando, vou voltar para casa andando. Vão ser 2 horas de treino, sendo que eu acabei no caminho para cá, por isso que eu estou falando isso, no caminho para cá achei eu estou na Rua das Amoreiras, e na Rua das Amoreiras tem amoreiras. Então na época estavam caindo amoras tão deliciosas, umas 5 variedades, vai me achar louco, né? Eu preço da árvore assim, eu tenho que chegar no Congresso, calma aí, deixa eu ver o horário. Mas aí ficava colhendo amoras, é uma experiência tão única que eu não tive isso na minha infância, infelizmente. A gente fala às vezes de espiritualidade, de várias coisas, mas a gente está tão desconectado da natureza e do nosso alimento original e das práticas originais que acaba prejudicando até mesmo a nossa ascensão, a nossa busca por paz, por harmonia e por espiritualidade, assim. Eu sou bem didático, científico, um aquariano bem lógico-racional, e no final das contas eu me senti tão bem colhendo amoras direto do pé e ficando assim, amora branca, olha essa variedade, nunca provei, sabe, tão feliz. Então, espero poder compartilhar um pouco aqui do que eu aprendi nos últimos 13 anos, e tenho certeza que se vocês conseguissem ver o meu cérebro e tudo que eu vivenciei, estudei nos últimos 13 anos, vocês sairiam daqui crudívoros. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para passar por todos os dados científicos que eu gostaria de passar com vocês, né? Então, vou tentar dar minha palestra introdutória, né? Tem muito mais, eu poderia falar dias aqui sobre o assunto, como isso é literalmente a forma de curar a raça humana, o planeta, proteger tudo que vive e as próximas gerações. Porque a maior parte das pessoas não compreende, né? Mas eu acho que tem um dos palestrantes que vai falar sobre epigenética, né? E a epigenética está mostrando cada vez mais que nós não somos só responsáveis por nós. O que você está fazendo diariamente está metilando seus genes, está ligando e desligando genes que vão ser passados, os danos ou os benefícios, para a próxima geração. Então, se você se machuca, se você não vive de forma saudável, você está machucando seus filhos, seus netos, seus bisnetos, passando um DNA mais fraco para a próxima geração. E não é só que a medicina geralmente fala para a mulher, come saudável por 3 meses antes. Não. O que você faz ao longo da sua vida está metilando o seu DNA, então você é responsável pela próxima geração. E ao comer mais frutos e vegetais, ao plantar mais, nós literalmente plantamos mais árvores, diretamente ou indiretamente. E assim nós garantimos a possibilidade dos nossos filhos poderem aproveitar a vida. Porque se a gente não muda drasticamente em pouco tempo,
Os dados são não só de aquecimento global. O aquecimento global é uma das preocupações que estão na mídia, mas os danos epigenéticos e a reprotoxicidade que nós estamos causando a todas as raças no planeta, inclusive a seres humanos, é provavelmente a coisa mais preocupante. Tem ursos e baleias no Ártico nascendo hermafroditas. Uma civilização no Nordeste hoje em dia, já 25% dos filhos nascem com micropênis, ou seja, menos de 8 centímetros, incapaz de reproduzir, criptorquia ou hipospadia. Simplesmente pela exposição dos pais aos agrotóxicos, isso marca o DNA e passa a reprotoxicidade, ou seja, toxinas do sistema reprodutor são passadas para a próxima geração. E os petroquímicos, os metais pesados, metalúrgicos, todos eles são reprotóxicos. Então a gente está marcando e literalmente feminilizando o homem, como a gente tem visto na literatura. Então é muito importante uma alimentação mais natural, não só para a nossa saúde, não só para questões econômicas, sociais, ambientais, mas para que exista a próxima geração. Como os dados em animais têm mostrado, raças inteiras têm sido dizimadas por chegarem na fase adulta, serem incapazes de reproduzir. E hoje em dia eu sempre brinco, as mulheres antigamente, meu pai, por exemplo, teve 11 irmãos, né? Não parecia que nem precisava fazer sexo, já ficava grávida. Hoje em dia, inseminação artificial, tentar às vezes por ano e acaba adotando porque não consegue ter filhos. Então isso mostra literalmente o quanto a nossa raça está, crianças nascendo com câncer, com diabetes, doenças cardiovasculares, e isso não é por acaso. Isso é degeneração do nosso DNA, sendo passado geração atrás de geração. Então espero de coração motivá-los para o que a gente vai aprender um pouco mais aqui hoje. Então, com vocês, a palestra de hoje é a vida sexual do bicho preguiça e sua influência na Bolsa de Valores de Nova York. Estou brincando, a palestra de hoje é o crudivorismo frugal, o outro lado do crudivorismo. Bom, muito das teorias vistas como loucas, né, através da história humana, foram, no final das contas, provadas serem mais racionais do que loucas. No final das contas, nós temos Galileu e Copérnico, sugeriram que a teoria do heliocentro, que o Sol era o centro do universo ao invés da Terra. Os dois foram ostracizados, um foi queimado vivo, né? E o outro só não foi porque alegou que estava errado. No final das contas, nem ele acreditava que estava errado, mas para salvar sua própria vida. Hoje em dia, quem sugerir que a Terra é o centro do universo, obviamente não foi escola, não foi devidamente educado, vão rir da pessoa. Se a gente pega Igmar Simuels, o médico que sugeriu que seus companheiros de trabalho simplesmente deveriam lavar as mãos entre cada cirurgia, foi ostracizado, proibido de praticar medicina e levou 50 a 100 anos para um conceito tão óbvio, assim como a teoria do heliocentro, ser vista na sociedade científica como algo lógico, racional. E no final das contas eu te pergunto, será que você quer esperar 50 a 100 anos para um conceito tão óbvio, tão básico, tão lógico, tão racional, que é comer alimentos direto da fonte, direto da origem, como todas as 700 mil espécies no planeta fazem? Como seres humanos durante 8 milhões de anos comeram a fruta, o vegetal direto da planta, ao invés de queimar, processar, industrializar, salgar e comer com pratos, garfos, talheres, facas e misturar 20 alimentos de uma só vez? Será que você quer realmente esperar 50, 100 anos e colocar sua vida e sua saúde e a vida do planeta em jogo? Ou será que a gente deve literalmente apostar no que funcionou durante 8 milhões de anos? E se nós não tivesse funcionado, se nossos ancestrais não tivessem sido extremamente saudáveis na selva, nós mesmos não estaríamos aqui vivos para contar a história. Então, vamos lá. Eu vou, no final, eu sempre abro para perguntas e respostas, tá? Então,
A biologia indica que 700 ou 1000 mais espécies compartilham o globo conosco e todas vivem de comida crua. 100% da natureza é crudívora, 78% em média são crudívoras veganas. Crudívoros são radicais, né? Mas será que tem ciência por trás de dietas cruas? Nós olhamos para os dados antropológicos que sugerem os últimos fósseis encontrados, mostrando que seres humanos habitam o planeta Terra em torno de 6 a 8 milhões de anos. Se nós começamos a cozinhar num passado muito recente, será que a gente tinha que ter comido alguma coisa, né? Tudo indica que foi a glaciação Urne, ou seja, a última era glacial, que ocorreu em torno de 100 mil anos atrás, causou o congelamento do globo e, com isso, o congelamento dos nossos alimentos. Seres humanos, ninguém debate, somos criaturas dos trópicos. Por mais que a gente esteja fora dos trópicos, o que a gente faz? Mantém temperatura basal dos trópicos. Estamos entre quatro paredes, às vezes com aquecedores, com roupas, com fogo, em prol de quê? Manter temperatura dos trópicos. Então, como os dados científicos mostram, nascemos na África e essa era glacial levou a seres humanos a acharem a forma de sobreviver. Aprendemos que queimar alimentos de outras espécies no fogo permitia-nos a comê-los. Arroz, os grãos, as leguminosas, os tubérculos, pedaços de animais mortos e suas secreções mamárias. Tudo isso é praticamente impossível de ser consumido cru, direto da planta, como outros animais os fazem. E com isso veio o berço da civilização. A era glacial acabou em torno de 13 mil anos atrás. E foi mais ou menos na Crescente Fértil, uma área do Oriente Médio, onde seres humanos aprenderam que plantar os grãos permitia-nos a colhê-los e eles eram armazenáveis, estocáveis. Então mudamos de uma natureza arbórea, nômade, frugal, para uma natureza estacionária, baseada na civilização moderna, como nós temos, né? Que devido à utilização dos grãos, devido a nós querermos produzir mais comida, nós começamos a utilizar os animais cada vez mais. Só fecha ele para mim, por favor, senão vai acabar a bateria. No final das contas, nós começamos a utilizar os animais. Só fecha ele, grato. Nós começamos a utilizar os animais para nos ajudar na lavoura, ou seja, com um touro puxando o arado, nós conseguimos plantar muito mais grãos e assim acabamos os domesticando, cada vez mais vivenciando lado a lado com eles e utilizando eles como comida. De acordo com os dados científicos, mostram que o Neolítico, ou seja, foi essa introdução da agricultura que ocorreu há 10 mil anos, de acordo com a própria história, sugere que seres humanos começaram a comer grãos só tem 10 mil anos. A redução da estatura e do tamanho do crânio, problemas dentários, maiores níveis de doenças infecciosas ou zoonoses ligados às deficiências nutricionais dessa mudança dietética que nós tivemos. Uma pesquisa de 1940 sugerindo as doenças dentárias e a civilização. Caveiras humanas antes do período neolítico eram livres de cáries. Doenças dentárias são um sinal de civilização. A maioria das pessoas acredita que a dieta humana foi sempre como a gente conhece na atualidade, né? E nós temos até a própria gota, ou seja, a doença dos reis. A gota, né, hiperuricemia, era vista antigamente como a doença dos reis, porque só reis e rainhas tinham muito dinheiro para poder comer produtos de origem animal e alimentos industrializados. E no final das contas, nós sempre vemos filmes, pinturas, etc., reis e rainhas sempre acima do peso. E no final das contas, o rei Henry VIII, né, famoso pela sua glutanice e obesidade, morreu com 150 quilos, e nós demos início a uma nova alimentação. Ou seja, quando começamos a cozinhar nossos alimentos, era literalmente cozinhar batatas. Um camponês achava batatas e cozinhava batatas e comia batatas. Só que não tinha hortifruti na natureza, não tinha hortifruti antigamente. E, no final das contas, os próprios talheres, pratos, garfos, facas, a utilização do sal, panelas, vieram de 7 mil anos para cá, 5 mil anos para cá, 2.500 anos para cá.
Então, mesmo quando nós começamos a cozinhar há 100 mil anos, o cozimento era praticamente nulo. A maior parte da comida era crua. Se a gente utilizou realmente algum tipo de cozimento há 100 mil anos atrás. Né? Porque como que você cozinha uma batata sem panela? Então, no final das contas, o próprio conceito de nós nutricionistas, né, ensinamos o quê? Que é para ter uma refeição variada, uma refeição completa. Aí você pega, no final das contas, cozinha o arroz. O arroz veio provavelmente colhido há quase 1 ano atrás, embalado num plástico cheio de xenobióticos, que a gente sabe que esses plásticos lixiviam compostos tóxicos e até mesmo a lixiviação do microplástico para dentro do alimento. Aí você vai chegar na sua casa, obviamente o pássaro come o grão fresco, né? E você vai cozinhar o grão por 1 hora, às vezes 2 horas. Vai pegar o feijão também, às vezes colhido há meses atrás, que a gente sabe que o alimento fresco é muito mais saudável, vai cozinhar por horas, vem embalado num plástico cheio de xenobióticos. Aí você vai cozinhar às vezes uma farofa, que vem refinada de um trigo, aí você às vezes joga menstruação de galinha não fertilizada na panela junto, joga mais sal e mais temperos, e no final das contas às vezes cozinha um tubérculo, cozinha um pedaço de um animal morto, às vezes meses atrás, congelado, criado com hormônios, antibióticos, ração industrializada, e no final das contas frita ele, né, às vezes com óleo de soja, que obviamente a soja já foi colhida há muito tempo atrás, embalada num plástico e refinada, né, que só fica a gordura ali oxidada, né, o óleo 100% gordura, aí a fritura ainda produz os produtos da reação de Maillard, que são cancerígenos, e obviamente você ainda provavelmente vai tomar um cafezinho no final, um grão torrado inconsumível na natureza por seres humanos, que você ainda provavelmente adiciona açúcar refinado de uma beterraba ou da cana-de-açúcar, embalado num plástico cheio de xenobióticos, com vários processos industriais, e você aquece ele de novo, né, quando ele chega na sua casa ou na loja onde você vai tomar, você joga sal por cima da sua comida, que todo marinheiro sabe que morre de desidratação ao consumir a água do mar, se ele está no naufrágio, então ele não consome, mas aí você vai, refina a água do mar, concentra a única substância que causa hipertensão e inúmeros problemas correlacionados à doença que mais mata no mundo, 40% da população mundial, joga por cima e depois disso ainda provavelmente vai tomar um suco industrializado, se você for bem saudável, né? Um suco pasteurizado, um suco cozido, com um pouco mais de açúcar, e ainda depois come um bolo, uma sobremesa, né? Alguma coisa do gênero, com menstruação de galinha, secreções mamárias de um ruminante, com mais açúcar, com mais cozimento, com mais fermento, mistura 20 a 30 ingredientes de uma só refeição e sugere que é uma refeição completa, como se o seu sistema gastrointestinal conseguisse digerir e dar conta disso. Nós sabemos que até mesmo um urso, que é um animal onívoro, come um alimento por vez até estar saciado. Ele não mistura 20, 30 ingredientes, cozinha, queima no fogo, né? Porque a gente chama através de um eufemismo de comida cozida. Só que se você deixa qualquer tipo de alimento 1 hora a 250 graus no fogo, como qualquer comida é cozida, você está incinerando o seu alimento. A gente pode falar sobre isso depois, fica para outra aula, como os produtos da reação de Maillard ocorrem. Então, no final das contas, a gente começa a olhar para a ciência. 1980, Dr. Alan Walker, um antropólogo que, ao analisar diferentes períodos dos hominídeos, ou seja, dos nossos ancestrais, até um período muito recente, utilizando tecnologia de raio laser para identificar os parâmetros dentários do que esses ancestrais comiam, alegou que nenhuma exceção foi encontrada. Todos os dentes examinados do período dos hominídeos de 12 milhões de anos até o Homo erectus parecem ser de comedores de frutas. A pesquisa onde ele publicou isso, em 1981, ele alega que o padrão dietético mais congruente observados com os desgastes dentários é frugívoro. O desgaste nos dentes molares de praticamente 20 robustos australopitecos, ou seja, um ancestral muito recente, mostra que não pode ser distinguido daqueles encontrados nos chimpanzés, orangotangos e outros primatas. Dentro das famílias taxonômicas, folívoros têm um cérebro relativamente menor do que os frugívoros.
Médicos neandertais, ou seja, o Neandertal foi provavelmente um dos últimos ancestrais, há 30 mil anos atrás, é visto como a época do Paleolítico, hoje em dia toda aquela febre, dieta paleolítica, os artigos médicos científicos sugerem que o homem paleolítico comia vegetais. Super científico, né? Aí a gente vai comida cozida e degeneração. Dr. Francis M. Pottinger, em 1930, ao perceber que gatos alimentados com comida crua não vivenciavam doenças, pegou 1000 gatos, dividiu em quatro grupos e testou no primeiro grupo comida crua, natural aos gatos, segundo grupo comida cozida, terceiro pasteurizado e quarto condensado. Ele foi aumentando a quantidade de cozimento e aumentando a quantidade de refinação nesses alimentos. E no final das contas o que? Ele mostrou que escreveu um livro sobre o assunto, né? Um médico, demonstramos que manifestações alérgicas e distúrbios dentários comparáveis com aqueles que ocorrem no homem são consequências da preparação do alimento. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os habituais problemas respiratórios, gastrointestinais e problemas de constituição, bem como diversos problemas de pele. Ossos frágeis, agressividade, perda de peso, perda da capacidade reprodutiva e do dimorfismo sexual, ou seja, os gatos machos tinham constituição de fêmea, as fêmeas tinham constituição de macho. Aumento de natimortos, ou seja, de bebês nascendo mortos, perda da coordenação motora, estes são apenas alguns dos efeitos. Ou seja, quanto mais o grupo comia comida cozida e refinada, mais eles degeneravam e eles passavam isso para a próxima geração. Ele, sem saber, há quase 100 anos atrás, foi o pai da epigenética. Que o que a gente está fazendo aqui agora, ou melhor, a epigenética é o livre-arbítrio da genética. Ou seja, a gente geralmente culpa tudo na genética, quando na verdade a gente está mostrando que os genes carregam a arma, o estilo de vida puxa o gatilho. Então, no final das contas, os gatos cada vez mais degeneravam ao ponto de chegar na terceira geração e não conseguir mais reproduzir e serem completamente inadequados em termos de anatomia, fisiologia, bioquímica, estarem degenerando e nem suas fezes serviam para adubar plantas. Opa. O Dr. Weston Price pegou sua esposa, passou 10 anos visitando todo tipo de civilização primitiva ao longo do globo, por ver que cada vez mais seus pacientes jovens tinham cada vez a pior saúde possível, mesmo com todos os cuidados. Nossa, fiscal caiu do meu bolso. Jogando lixo no palco não é um bom palestrante, né? Então, ele escreveu um livro chamado Nutrição e Degeneração Física. Ao visitar essas civilizações, comparar seus pacientes do mundo moderno com os pacientes do mundo primitivo, né? E mostrar que essas pessoas primitivas nunca viram um dentista, uma pasta de dente, uma escova de dente, mas tinham dentição e anatomia bucal perfeita. Não tinham cáries aos 80 anos. Eu não estou falando para ninguém largar seu dentista ou não escovar os dentes, por favor. Mas, obviamente, uma melhor nutrição levaria a uma melhor saúde bucal. Então, e o que essas pessoas primitivas faziam? Comiam alimentos como dão na horta. Vai cair de novo. Vai cair de novo? Boa. Bom, grato. E aí nós temos o Dr. Camille Maillard. Nós aprendemos na faculdade de nutrição sobre os produtos da reação de Maillard, mas parece que todas as pessoas esquecem e nossos próprios professores cozinham seus próprios alimentos. O Camille Maillard provou que, simplesmente ao cozinhar uma batata, 420 substâncias tóxicas se apareciam na batata que não estavam presentes previamente ao cozimento. Nós sabemos hoje em dia, pelos artigos médicos científicos, que elas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias. Se você não entendeu os termos, você anota, pergunta no final. Entretanto, é tóxico à célula, tóxico ao código genético, causa câncer, causa mutações no DNA e pró-inflamatórias e por aí vai. Por exemplo, os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, são correlacionados ao envelhecimento, diabetes, doença cardiovascular e são encontrados em todo tipo de tecido cancerígeno.
Nós temos Dr. Robert McGarrison, pago pela corte britânica para passar quase 10 anos entre a civilização dos Hunza, uma civilização do norte do Paquistão que vivia primariamente de frutos e vegetais, tinha a base da sua alimentação como damascos e eram tidos na literatura como paravam o tempo, faziam os filhos aos 100 anos de idade. E no final das contas, ele, depois de passar 8 anos com eles, voltou à civilização e escreveu diversos livros sobre a saúde desse povo que não envelhecia e alegou: não conheço nada tão potente para manter boa saúde em animais de laboratório do que alimentos perfeitamente constituídos. E não conheço nada tão eficaz para produzir problemas de saúde do que alimentos impropriamente constituídos. E isto também é a vivência de criadores de gado. Será o homem uma exceção a esta regra tão universalmente aplicada aos animais? Dr. Paul Kolchakov, em 1900 e pouco, publicou uma pesquisa chamada A Influência do Cozimento do Alimento na Fórmula Sanguínea do Homem. Ele mostrou que o processo de leucocitose digestiva, que era visto como algo fisiológico, era na verdade patológico. Leucócitos, as células de defesa do organismo, as células brancas. Aumento dos leucócitos. Ocorre como é chamado uma maré branca, ou seja, um aumento drástico dos leucócitos sempre que a gente come. Isso também pode ser correlacionado a doenças infecciosas, vírus, etc., que também ocorre. Só que ele mostrou que com comida crua isso não ocorria. Só com comida cozida, ou seja, o organismo vê a comida cozida como algo patogênico e liga seu sistema de defesa. Ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Mas eu acho que a civilização esquece, né? Dr. Max Gerson foi tido como um charlatão por alegar curar o câncer. Tem fotos dos pacientes dele, até mesmo tem 2 documentários mostrando pacientes deles revertendo cânceres assim, extremamente visíveis para fora do corpo, crescimento de tumores, e literalmente ele usava sucos de frutas e vegetais. Dr. Bert Benner também alegava que ele conseguia reverter doenças crônicas simplesmente por usar frutas e vegetais em seus pacientes, e esses alimentos continham a luz do sol e a energia do sol. Dr. Edward Hall sugerindo o conceito de nutrição enzimática. Um médico que acreditava que o cozimento reduzia o tempo de vida, levando a doenças e menor resistência. Sugeriu que seres humanos e animais consumindo dietas primariamente cozidas tinham órgãos como o pâncreas aumentados e órgãos como os cérebros atrofiados. Hoje em dia, nós sabemos que os AIDs, os subprodutos da glicação avançada, Advanced Glycation End Products, eles causam atrofia cerebral em altos níveis séricos em pessoas de acima de 40 anos de idade em até em 6%. Ou seja, você pode ter atrofia cerebral de até 6% ao ano se você tem altos níveis dessa toxina no sangue. Ela só é produzida pelo cozimento. Obviamente é produzida de forma endógena, mas se você é saudável, você literalmente não tem uma alta produção dela e se limpa dela facilmente. Nós temos o Dr. Arnold Ehret, professor Arnold Ehret, que estava morrendo de doença de Bright, uma inflamação dos rins, literalmente decidiu parar de comer, porque ele não acreditava que ele conseguia se matar. Ele parou de comer no 10º dia de jejum à base de água. Ele acabou não só se sentindo 1000 vezes melhor e vendo que sua doença estava sendo curada, como acabou descobrindo o higienismo, o conceito da ciência da saúde, isso que eu pratico há 13 anos, e começou a viver de frutos e vegetais, fez vários jejuns longos e acabou curando seus problemas de saúde, escrevendo livros sobre frugivorismo, sobre o jejum. Nós temos Johanna Brandt, que ao estar morrendo de um câncer, eu acho que de pâncreas ou de fígado, acabou descobrindo a cura da uva, que era utilizada em hospitais naturalistas na Europa, e no final das contas publicou um livro, A Cura da Uva, depois de o seu câncer ter desaparecido depois de 3 meses comendo uvas. Essie Honeyball, uma senhora que hoje em dia pode ser vista, eu acho que eu vi ela alguns anos atrás no YouTube, aos 97 anos, extremamente lúcida, dando entrevistas como frutas salvaram sua vida. Impressionante que todo mundo que tem a vida salva por frutas e vegetais, né, acaba escrevendo livros, né? Talvez eu seja um. E no final das contas ela estava para morrer de tuberculose aos 40 anos de idade, está viva hoje em dia aos 97, saudável, lúcida, dando entrevista no YouTube.
Gandhi alegou em seu livro, Gandhi's Health Guide, um período de 6 meses é muito pouco para chegar a conclusões definitivas em um assunto tão importante quanto uma mudança completa de dieta. No entanto, posso dizer que durante este período tenho conseguido me manter bem enquanto outros sofrem de doenças e minhas capacidades físicas e mentais estão melhores que antes. Posso não ser capaz de levantar muito peso, mas posso trabalhar pesado por muito mais tempo sem fadiga. Também consigo desempenhar atividades mentais com mais persistência e resolutividade. Testei uma dieta de frutas em muitas pessoas doentes, invariavelmente, com muitos benefícios. Minha própria experiência, assim como meu estudo no assunto, deu-me a confirmação, com convicção, de que uma dieta de frutas é melhor para nós. Eu corrigiria um pouquinho incentivando frutas, vegetais, oleaginosas, outros alimentos de origem vegetal, mas aí nós temos o mestre do Yogananda alegando que o que você comeria na natureza? Olhando um coelho, você conseguiria matá-lo a dentadas e comer como um animal carnívoro, seus ossos, tecidos, órgãos, linfa, sangue. Olhando tubérculos, raízes, você consegue pensar, olha esse inhame cru, com essa casca linda. Tão prazeroso fazer uma monorrefeição como um porco faria. Olhar para cereais ou olhar para frutas e vegetais. Nós olhamos vários dos grandes anatomistas comparados, taxonomia moderna, o próprio Galeno, um dos primeiros médicos da civilização ocidental, sugere: o primata é como o homem, em víscera, músculos, artérias, veias, nervos e ossos. Eu saí de um jejum de 10 dias à base de água, então a calça fica caindo. E nós olhamos para os verdadeiros carnívoros e sua facilidade de obter seus alimentos. E quão natural é para eles conseguir devorar um outro animal, né? Você se imagina com a sua família assim? Isso é um verdadeiro carnívoro. Ele consegue chegar a 100 km, até 120 km, sua mandíbula impõe 2 toneladas, ele consegue, em questões de milésimos, segundos, degolar um outro animal com na sua jugular. E isso não é um verdadeiro carnívoro. Os herbívoros, por exemplo, que nós chamamos eles de carnívoros, né? Só que eles não são carnívoros. Eles comem osso, linfa, sangue, pele, digerem os ossos. É muito diferente do que comer aquele bifinho ali na brasa com sal, como a maior parte das pessoas comem, né? Os herbívoros, não sei se estimula seu paladar ficar de cócoras, de 4 na natureza, um campo de grama, ficar babando pela grama como uma vaca ou um cavalo faz e ficar ruminando o dia inteiro, mas eu acho que muitas pessoas, muitos vegetarianos alegam que nós somos herbívoros, mas se fôssemos herbívoros, né? Os verdadeiros granívoros. A biologia classifica os pássaros como granívoros, ou seja, animais feitos para o consumo de grãos. Por quê? Porque eles têm bicos pontiagudos que o facilitam a coletar os minúsculos grãos. Eles possuem papos, onde eles germinam os grãos. A não ser que você tenha um fogão e panela, como você consegue comer grãos. E quem quer comer arroz cru, sem sal, dia após dia? Os porcos e outros animais com focinhos são feitos para os tubérculos, porque eles possuem células etimoidais 100 vezes mais fortes que seres humanos, ou seja, eles conseguem sentir a batata debaixo do solo. Eles não precisam que o papai porco ensine para ele: olha, aquilo ali é uma planta de batata, vamos puxar. Eles têm escavadeiras, ou seja, suas próprias patas servem. Eles secretam amílase, a enzima gástrica e salivar para digerir o carboidrato complexo. Você secreta amílase também, só que para digerir uma banana meio verde, não para digerir uma batata, senão seres humanos comiam batatas cruas com prazer. E os animais frugívoros. A definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que comem primariamente frutas e vegetais. Engraçado, né? Polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce e o gosto salgado, gosto por frutas e vegetais,
é uma coisa que é exclusiva dos primatas. A maior parte de nós não gosta de ser considerado primatas ou nem mesmo de animais, né? Você fala para um ser humano, não, mas você não é um animal? Não, eu não sou um animal, eu sou um ser humano. Mas aí eu pergunto, você se classifica, existem mais ou menos 3 classificações na biologia: fungos, vegetais e animais. A não ser que você consiga criar uma nova classificação na biologia, eu acho que devemos ser animais, né? Existem duas visões, a não ser que você queira criar a próxima. Existe a visão da igreja, da religião, que nós saímos da costela de Adão e Eva. Se você não concorda que saímos da costela de Adão e Eva, você tem que concordar com Darwin. Seja a visão que você tenha, ambas sugerem que viemos de um paraíso comendo frutas e vegetais. De acordo com a ciência, nós acreditávamos que nosso último ancestral foi o chimpanzé, mas, na verdade, foi o bonobo, o elo perdido, né? E, em termos de anatomia, fisiologia e bioquímica, esses animais são extremamente idênticos a gente. De acordo com as pesquisas, nós compartilhamos 99,3% do material genético com o bonobo, 99% com o chimpanzé. Mais similar do que um cavalo é para um burro. De acordo com as pesquisas, que os seres humanos acreditam que foi a comida cozida ou proteína animal que causou a evolução do cérebro humano, mas, como a gente viu, durante 8 milhões de anos os seres humanos comeram frutas e vegetais, e as pesquisas estão começando a mostrar que a dieta do primata que classifica a sua inteligência, e não a socialidade, que era visto como o fator que fez o nosso cérebro crescer. E no final das contas, primatas que são folívoros, ou seja, como o gorila, ele come mais folhas, ele é o mais burro dos primatas. O bonobo é o que come mais frutas, é o mais inteligente dos primatas. Obviamente, como a gente viu a pesquisa do Alan Walker, acreditamos que um feedback loop geracional levou ao crescimento do cérebro humano devido a um coquetel químico não explicado que as frutas contêm e que é o que provavelmente, e acredito eu, levou o nosso cérebro a ser tão maior e tão mais eficiente do que os dos outros animais. Você pode ver na natureza, morcegos que comem frutas têm um cérebro maior em relação ao tamanho do corpo, em relação aos morcegos que chupam sangue. Pássaros que comem frutas têm um maior cérebro em relação ao tamanho do corpo que os que comem grãos. E no final das contas, a não ser que você coma aquela refeição de junk food no usual e se sinta extremamente mais inteligente e vivo e pronto para fazer uma prova, geralmente a gente fala o quê? Come leve antes da prova, né? Não come até para ter mais energia para o cérebro.